Você já ouviu falar que, no Japão, existe um método milenar de cuidado com as plantas que faz com que elas cresçam mais fortes, mais verdes e mais brilhantes, sem produtos químicos, sem adubos caros e sem precisar regar todos os dias? Pois é, parece coisa de lenda, mas esse segredo existe mesmo. E o mais incrível é que ele pode ser aplicado em qualquer planta da sua casa, mesmo nas que já estão meio tristes e murchas. E antes que você pense que é complicado, deixa eu te adiantar. É simples, natural e usa ingredientes que você provavelmente já tem aí na sua cozinha. Fica comigo até o final, porque eu vou te contar passo a passo como esse truque funciona. E, logo no início, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde os próximos vídeos com mais segredos naturais como esse. Tudo começou quando eu vi um vídeo de um jardineiro japonês com mais de 80 anos cuidando das plantas dele. Elas eram enormes, com folhas brilhando como se fossem enceradas e flores que pareciam de mentira. Quando perguntaram qual era o segredo, ele respondeu com um sorriso calmo: "Eu alimento o solo com vida." Essa frase me marcou, porque percebi que o segredo japonês não está em produtos milagrosos, mas em respeitar o ritmo natural das plantas. E é exatamente isso que eu quero te ensinar hoje. Como transformar qualquer planta comum em uma planta saudável e vibrante, usando uma técnica que eles chamam de Kokoro no Mizu, que significa água com alma. Essa prática parte de um princípio simples. A água não serve apenas para hidratar a planta, mas para nutrir. Os japoneses acreditam que, ao preparar a água de maneira correta, você cria um tipo de chá mineral, que fortalece as raízes e estimula o brilho natural das folhas. Para fazer isso, eles misturam 2 ingredientes básicos: arroz e casca de banana. O arroz é rico em amido e minerais, e a banana contém potássio, fósforo e magnésio, que são essenciais para o crescimento. Quando você coloca os 2 em infusão com água, cria uma solução natural que alimenta a planta de dentro para fora. Mas calma, não é só misturar e pronto. O segredo está no tempo e na proporção. Os japoneses colocam um punhado de arroz cru e pedaços de casca de banana num litro de água e deixam descansar por 24 horas, num local com pouca luz. Depois, coam o líquido e usam para regar as plantas uma vez por semana. Esse líquido tem um cheiro leve, quase adocicado, e o efeito é surpreendente. Em poucos dias, as folhas ficam mais firmes, o verde se intensifica e o solo parece respirar de novo. É como se as plantas acordassem. Quando testei pela primeira vez, confesso que duvidei, mas em uma semana a diferença era visível. As folhas da minha jiboia estavam mais brilhantes, e até o lírio da paz, que não florescia há meses, começou a soltar brotos novos. Outro detalhe curioso é a forma como eles regam. No Japão, muitos jardineiros não despejam a água diretamente sobre o solo. Eles borrifam, como se estivessem limpando a poeira das folhas. Essa técnica faz com que a planta absorva os nutrientes lentamente, sem saturar as raízes. Além disso, eles acreditam que a forma como você toca na planta também importa. Sempre com suavidade, com cuidado, sem pressa. Existe até um ditado que diz: "Quem fala com a planta, colhe gratidão em forma de flor." Pode parecer poético, mas a verdade é que esse cuidado afetuoso reduz o estresse das plantas. Sim, elas sentem. E estimula o crescimento saudável. E sabe o que mais me impressionou? Eles não usam adubos sintéticos nem fertilizantes prontos. Tudo é natural. Cascas, folhas secas, restos de chá verde, até a água do arroz que sobrou da lavagem. Cada elemento tem um propósito e juntos criam um ecossistema de nutrição. É uma filosofia que mistura ciência com espiritualidade. Eles dizem que as plantas absorvem a energia do ambiente e quando você cuida delas com presença, elas retribuem com vitalidade. Mas o segredo japonês vai além do que se coloca na água. Tem a ver com o ambiente também. No Japão, é comum posicionar as plantas de acordo com a luz natural e o fluxo de energia do espaço, algo muito ligado ao Feng Shui. As plantas que gostam de sombra ficam próximas a janelas voltadas para o norte, enquanto as que precisam de sol são colocadas em pontos de energia ativa. Esse cuidado com a localização faz toda a diferença, porque evita o estresse térmico e mantém a planta em equilíbrio. Se você quer testar essa técnica, comece com plantas resistentes, como a espada de São Jorge, a Zamioculca
ou o bambu da sorte. Elas respondem rapidamente à nutrição da água com alma e são perfeitas para observar os resultados nas primeiras semanas. Eu recomendo preparar o líquido sempre à noite, deixar descansar até o dia seguinte e usar pela manhã. E aqui vai uma dica extra. Nunca guarde a mistura por mais de 2 dias, porque ela fermenta e pode perder os nutrientes. Se sobrar, use para regar plantas externas ou até como fertilizante foliar diluído. Esse é o tipo de segredo que parece simples demais para ser verdade, mas quando você aplica, entende a sabedoria por trás. É paciência, constância e respeito pela natureza. E é por isso que os jardins japoneses são tão perfeitos. Não é milagre, é hábito. Serve apenas para hidratar a planta, mas para nutrir. E é nesse ponto que muitos erram sem perceber. A maioria das pessoas rega por hábito, mas não entende que o verdadeiro segredo está na qualidade da água, não na quantidade. Os japoneses acreditam que cada gota deve carregar intenção. E sim, isso parece filosofia, mas tem fundamento prático. Quando a planta recebe um líquido rico em minerais e preparado de forma natural, ela absorve muito mais nutrientes e cria uma resistência impressionante contra pragas e doenças. Com o tempo, percebi que esse método não apenas deixava as plantas mais bonitas, mas também mais resistentes. Lembro de uma zamioculca minha que estava com manchas amareladas nas folhas. Apliquei a água com alma 2 vezes por semana. E em menos de um mês, as folhas novas nasceram mais verdes, firmes e sem manchas. Era como se a planta tivesse rejuvenescido. E o mais curioso, até as plantas que pareciam completamente perdidas começaram a reagir. O segredo japonês não é milagre. É biologia natural combinada com observação e cuidado constante. Outro detalhe que aprendi é que no Japão, o momento da rega é quase um ritual. Eles preferem regar ao amanhecer ou ao entardecer, quando o sol está suave. Fazem isso porque a planta respira melhor nesses horários e a evaporação da água é mais lenta. É por isso que os jardins japoneses parecem sempre úmidos, vivos, mesmo em dias quentes. Essa sincronia com o ciclo da natureza é o que garante o equilíbrio. Aqui no Brasil, você pode aplicar o mesmo princípio. Escolha horários calmos, evite o meio-dia e, sempre que puder, regue observando cada folha, cada detalhe. E tem mais um truque que faz parte desse segredo: o uso do vapor. Muitos jardineiros japoneses borrifam água morna nas folhas 1 vez por semana. Isso ajuda a limpar a poeira, abrir os poros das folhas e melhorar a absorção da luz. Eu testei esse método com a minha samambaia e o resultado foi impressionante. Em poucos dias, ela parecia outra, com as folhas cheias e viçosas, como se tivesse voltado à vida. É incrível como algo tão simples pode gerar um efeito tão forte. Além disso, eles também utilizam uma prática chamada Mizuno Kokyu, que significa respiração da água. Basicamente, é deixar o solo descansar. Em vez de manter o substrato sempre úmido, eles permitem que ele seque um pouco entre uma rega e outra, para que as raízes respirem. Essa pausa é essencial para evitar o apodrecimento e fortalecer o sistema radicular. É o oposto do que muita gente faz: exagerar na água, achando que está ajudando, quando, na verdade, está sufocando a planta. E há um último toque que poucos conhecem: o uso de carvão vegetal em pedaços pequenos dentro dos vasos. Os japoneses colocam o carvão no fundo do vaso para manter o equilíbrio da umidade e neutralizar toxinas no solo. Esse simples detalhe impede que fungos se formem e mantém as raízes limpas e fortes. Depois que comecei a usar, percebi que minhas plantas ficaram mais estáveis, com crescimento mais constante e folhas mais saudáveis. O mais bonito de tudo isso é entender que o segredo japonês não é apenas uma técnica, mas uma filosofia de vida. É sobre observar, ter paciência e entender que cada planta tem um ritmo próprio. Eles acreditam que a planta reflete o estado do ambiente e da pessoa que cuida dela. Quando o espaço está harmonioso e o cuidador está presente de verdade, a natureza responde com abundância. E isso é algo que a gente sente. Você entra num jardim assim e o ar é diferente. Mais leve, mais fresco, mais cheio de vida. Então, se você quiser aplicar o segredo japonês na sua casa, comece devagar. Escolha uma planta que você gosta, prepare sua água com alma, com arroz e banana, regue com calma, converse com ela, observe o que muda. Em poucos dias, você vai notar a diferença. As folhas ganham brilho,
As raízes crescem com força e o ambiente inteiro parece mais vivo. É como se você tivesse aberto uma porta invisível entre a casa e a natureza. E o mais incrível é que tudo isso sem gastar nada, apenas com atenção e constância. No fundo, o verdadeiro segredo é o respeito. Por cada gota de água, por cada folha, por cada pequeno ciclo de vida. É o mesmo princípio que faz os jardins japoneses serem um símbolo de paz e equilíbrio no mundo todo. E quando você traz isso para dentro da sua rotina, não está apenas cuidando de plantas, está cuidando de si mesmo. Então agora me conta nos comentários, você já conhecia essa técnica japonesa? Vai tentar fazer a sua água com alma aí em casa? E se você gostou desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, seguir o canal e ativar o sininho para continuar aprendendo segredos naturais que transformam suas plantas e seu lar. Nos vemos no próximo vídeo, com mais truques e histórias que provam que a natureza sempre sabe o caminho.